Olá, você que está acompanhando aqui a nossa programação da Rede MLC. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma pessoa caríssima para mim, Mariane Azevedo, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e ortopedia facial, e foi a pessoa que colocou o meu primeiro aparelho há muito tempo. Está aqui comigo hoje, mora aqui no meu coração e não paga aluguel, como diz a minha sogra. Tudo bem, Mari? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com você. A Mari, ela é anterior ao Robson. E numa existência que a gente diz que a antiguidade é posto, ela tem um posto altíssimo de alta patente na minha vida. Então, o Robson vai ficar pensando nisso agora. Deixa ele pensar, ele sabe. Não é segredo para ninguém. Há mais de 16 anos eu estou junto com o Robson. Acho que 2005 a gente deve ter uns 20 anos, uns 20 anos, por aí. Meu Deus do céu, é muito tempo, gente. É bastante tempo. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Trabalhando. Ela aí com o Invisalign dela aí na boca, coisa mais linda. Invisalign. A gente tem um roteiro, né? Mas aí a gente já vai furar o roteiro agora. Não tem problema. Porque a Mari acabou de me trazer uma informação que eu acho muito salutar que se diga. Os dentes se movem a vida inteira, né, Mari? Sim, a vida toda, porque você tem função, né? Você mastiga, você sorri, todas as funções, fala, e tudo isso o músculo participa e o músculo faz movimento e os dentes se movimentam. O que dá mais estabilidade é realmente a dispersão de forças, que é o que a gente busca no tratamento ortodôntico, além da parte estética, que as pessoas geralmente procuram ortodontia por causa da estética. Mas tem também a parte de dispersar as forças, de maneira bilateral, né, bem equilibrada, e isso contribui para a estabilidade do dente, para não se mover tanto, né? Ela está falando, eu estou passando a língua nos meus dentes de trás, porque eu estou com os dentes de trás tadinho, trincado, né? Porque eu estou dormindo, eu acho que eu estou com um pouquinho de bruxismo. Então eu durmo, desculpa, Alessandra, bati no microfone. Eu durmo com ele apertando um pouquinho, né? E aí acabou que deu uma trincadinha aqui, que a Débora já tinha resolvido lá atrás, né? Quando eu fui fazer a limpeza dela antes do tratamento, fui fazer a limpeza, e aí agora trincou de novo. Mas isso aqui já é outro assunto. Vamos voltar para a ortodontia. Vamos. Qual a idade para se fazer uma avaliação ortodôntica? Márcia, o ideal é que a criança vá ao consultório fazer uma radiografia panorâmica, em média, com 5 anos de idade. Tá? Porque com 5 anos a gente já vai ter a dentição decídua, que são os dentes de leite, todos na boca. Com 3 anos isso já tá formado. E a gente vai ter a visão dos dentes permanentes, aqueles dentes que vão nascer. Então a gente faz uma avaliação, a gente olha essa radiografia e localiza os possíveis problemas que os pacientes venham a apresentar. Isso já vai começar a resolver? Não vai começar. Muitas vezes não, algumas vezes sim. Existem alguns fatores que nos motivam a começar o tratamento antes. Mas com 5 anos de idade, ou antes disso, se o pai quiser levar, os pais quiserem levar o paciente, a gente avalia e a gente mostra para os pais na radiografia quantos dentes tem, quando é a cronologia. Sobe aqui a imagem para a gente mostrar a imagem, por favor, aqui, Alessandra. A cronologia de erupção dos dentes, como é que isso vai acontecer. E os pais já vão sabendo o que tem que fazer, né? Qual a rotina deles na parte ortodôntica. Aqui, ó, ajuda aqui, Lu, dá uma olhada aí. Sobe aqui para baixo, tem uma imagem do dentinho. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. Eu acho que é aqui. Aqui já são dentes. Aqui é dente de leite ainda? Aí é dente de leite. E aí, alguns fatores, né? Porque assim, o que motiva você a entrar antes? O mais cedo possível com o aparelho, né? Então, naquela tela anterior, a gente tinha os fatores que são os fatores que fazem a gente entrar antes de esperar uma maturidade, uma responsabilidade maior no uso, porque tem aquele negócio assim, precisa usar aparelho, e os pais falam assim, doutora, mas eu vou ficar correndo atrás dele, tá com o aparelho na boca, e não sei o quê. Então, a gente precisa ter também essa maturidade do paciente. Algumas vezes a gente tem que entrar antes que isso aconteça, né? E aí isso é um fator para você escolher se você vai usar o Invisalign ou se você vai usar o aparelho fixo? Não, ainda não. Porque assim, quando é criança, que a gente tem o crescimento e que a gente pode usar esse crescimento a nosso favor para posicionar melhor maxila ou mandíbula, e a gente está falando já de ortopedia facial, existem alguns aparelhos
que não são o Invisalign, que a gente precisa usar. Então, a Invisalign tem Invisalign para criança, e agora a Invisalign também tem um aparelho que faz a expansão, que é o Expander, que a gente também está usando, mas que demorou para isso ser aceito, tem que ter comprovação científica, a gente tem que ver acontecer para tirar, para confiar e deixar de usar aparelhos que já são assim super solidificados, né, com a base científica. Então a gente tem um pouco de temor assim em partir direto para outros aparelhos. Nesse caso aqui, essa criança chupava dedo? Ali é um paciente com mordida aberta, né? Essa mordida aberta, quando ela tem um desenho mais quadradinho, mais retangular, geralmente é interposição de língua. Quando ela é mais redonda, é chupeta ou dedo, né? O hábito de sucção. Nessa radiografia aqui de baixo, é uma mordida cruzada, né? Os dentes superiores, eles têm que encaixar nos dentes inferiores como uma tampa numa caixa, né? Então, a tampa, ela recobre a caixa, um pouquinho. E ali isso não está acontecendo, é como se a tampa tivesse dobrada. Então, a parte superior está internalizada, está para dentro. E isso é uma má formação, né, uma má oclusão, aliás, que a gente pode agir quanto antes. A literatura mostra que esse tipo de má oclusão são as mais beneficiadas com tratamento preventivo interceptor. Isso aqui é um dente de leite ou um dente Isso é tudo dente de leite. Ah, então isso aqui, o dentinho nasceu por fora do de cima, o inferior nasceu por fora do de cima, e aqui já dá para colocar um aparelho? Já dá para colocar um aparelho. O que que deixar esse dentinho assim para os dentes permanentes? Qual é o prejuízo que pode trazer? Por certo, uma criança, quando tem uma mordida dessa, a gente faz alguns movimentos para ver se essa mordida é só dentária ou se ela é esquelética, né? Se ela for esquelética, eu tenho que usar um aparelho que estimule essa maxila a vir para frente e segure um pouquinho o queixinho. Obviamente, se ela é esquelética, ela tem uma codificação genética para ter esse tipo de crescimento. Entendi. Então, o aparelho, ele tenta mudar o rumo, a força, tentar melhorar a situação. Mas o que for codificado geneticamente é o que vai acontecer, tá? Então, a gente usa um aparelho para puxar o queixinho para frente. Se isso não acontecer, acaba refletindo no perfil. Entendi. Né? Então, a pessoa vai ficar aquela pessoa que tem a maxila muito atrésica, muito lá dentro. Pode passar a imagem aqui. Eu não tenho nenhum perfil mostrando isso. Isso aqui é uma paciente. Uma paciente que tinha mordida cruzada. Então, a gente observa a parte do zigomático muito interna, né? E ela, com 5 anos, ela veio, nós tratamos, ela com 8, o perfil é outro. A diferença, né? A diferença do perfil. A maxila. Aqui, ó, perto do narizinho, é mais aprofundado. O osso zigomático, essa paciente que tem a mordida cruzada, ela não tem expressão. A gente precisa que o zigomático vá para frente para que ela tenha a expressão facial. E o queixinho, a gente, mesmo com a boquinha fechada, a gente percebe que o queixinho era um pouquinho para frente. Sim, ela mordia. Agora aqui não, cruzado. Olha a diferença realmente. Então, assim, um tratamento interceptor que muda a vida da criança. Porque se você deixar essa criança aí à frente, ela vai ser uma adolescente cheia de problemas de convívio, neura, né? E gente que fazendo bullying com ela. Aqui é uma dentição decídua, para a gente é menos comum a gente encontrar alguma coisa diferente na dentição decídua com relação ao número de dentes. Mas aqui a gente tem um dente a mais, é esse que está mostrando aí. Então, tem que ir no ortodontista para fazer uma avaliação. Então, são os 2 incisivos laterais, os 2 centrais, os 2 caninos, e aqui desse lado eu tenho um dente extranumerário, que a gente chama. E por que nasceu esse dente a mais aí, gente? Isso é leite, decíduo é leite, né? A formação de dente, que aí é o crescimento, né, e desenvolvimento, ele pode ter alguns erros na formação e formar um dente a mais. O incisivo lateral, na dentição permanente, ele é um dos dentes mais afetados por agenesia ou então cerconoide. Porque quando a gente está se formando na barriga da mãe da gente, a gente tem uma porção nasal e uma porção mesial, fechando, como se fosse sendo a gênese mesmo da criança. Sim. E essas 2 junções desses 2 pedacinhos, vamos dizer assim, elas podem sofrer algum tipo de alteração na formação e formar só um dentinho bem fininho. Não sei se tu já chegaste a ver pessoas que têm um incisivo lateral bem fininho, bem conoide mesmo.
Então, isso se dá na formação dentária. Na hora que o embrião está sendo feito. Na hora que está sendo feito. Passa para outra imagem aí, Alessandro. Como é que os pais... Vai passando, eu quero ver essas aqui. Aí... Aqui é um paciente que tem um mesiodente, que a gente chama, um extranumerário, no meio dos dentes permanentes. Os dentes permanentes não estavam irrompendo e a preocupação era essa, o que está acontecendo? Na radiografia a gente vê esse dente aqui, é um dente a mais, no formato conoide, que estava atrapalhando, era um obstáculo mecânico para a irrupção dos outros dentes. E aí o importante é fazer uma radiografia, porque às vezes a pessoa pega e fala, esse dente aqui tem que arrancar, arranca. E se de repente não tem substituto? Né? Então, esse dente, mesmo com esse formato, se não tirar, depois você consegue reabilitar. Então, é importante fazer a radiografia. Porque a gente estava conversando antes de vir aqui para a sala e você falou que tem dente que não nasceu e que teve a raiz absorvida. No caso de alguns dentes que geralmente ficam impactados e mudam o roteiro, né, o eixo de irrupção, e eles podem atingir as raízes de outros dentes. Eu acho que mais adiante eu vou ter alguma radiografia mostrando. Aqui é só para mostrar o tipo de dentição, né, que a gente pode chamar de dentadura também. A dentadura decídua, que é composta de 20 dentes. A mista, que é quando você está trocando, tem um pouco de dente de leite, um pouco de dente permanente. E aqui já uma dentição permanente completa. Olha que linda essa dentição, gente. Dentes, para mim, são assim... Olha que lindo isso, gente. Tudo montadinho, arrumadinho, né? Tá tudo na posição certa, esses dentes aí? Dentista sempre vê alguma coisa para consertar, né? Tu já viu aí alguma coisa? Eu posso chutar? Eu melhorei o canino dela. Esse aqui, né? Tá afastadinho. Eu sabia, A gente sempre vê. Sempre olha alguma coisa, mas tá bonitinho. Aqui, esse dente aí... essa mordida aqui é chupeta. Tá vendo como ela é mais redonda? Mais aberta que aquela anterior? Então, essas são as maloclusões que atingem muito a dentadura decídua, né? Então, a mordida aberta por sucção de dedo, ou então sucção de paninho, de chupeta, e aí língua, né? Aqui é uma mordida cruzada, tá vendo como aqui aquela caixa está comprometida? Sim. Lá de frente a gente vê melhor. Sim, Se você não age, esse crescimento transversal da maxila, a maxila está crescendo aqui no meio, ela cresce assim, ela é assim, ela vai crescendo assim. Certo. Esse crescimento fica comprometido porque esse lado está todo preso. Certo. Né? E se a gente não faz alguma coisa, isso que pode ser dentário agora, vai se refletir no esqueleto, vai ser problema esquelético. Vai acontecer uma má formação esquelética. E aí só cirurgia. Então, por isso que tem que agir logo. Né? Então, 5 anos é a idade que a mãe precisa ir ao ortodontista. Geralmente, o paciente ele não se motiva sozinho. Eu vou no ortodontista. Não é assim que acontece. Geralmente, é o odontopediatra que pede para que o paciente vá no ortodontista avaliar. Né? E aí... o odontopediatra olha, vê que tem alguma coisa que não está direitinho e encaminha para a gente. Ele já pode até solicitar radiografia panorâmica, no caso, e o paciente já chega lá com a panorâmica para a gente avaliar. Já chega balançando a panorâmica. Assim. Passa para outra imagem aí. Hábitos bucais deletérios, gente. Adoro essa palavra. Tá aí, tá tudo aí. Isso aqui é uma chupeta, é um dente, alguma coisa? Chupeta, tudo aquilo que a gente falou, né? Chupeta, dedo, paninho, a língua interpondo, mania de chupar a língua. Tem adultos que têm mania de chupar a língua até hoje. Como é que chupa a língua, gente? Põe a língua entre os dentes e faz sucção. Lá dentro? No céu da boca, né? No céu da boca, E eu vi uma vez, eu estava, acho que na 4ª série, 5ª série, eu vi uma das minhas coleguinhas da sala, ela tinha um aparelhinho que era uma gradezinha. Eu acho que ela tinha mania de botar a língua para fora da boca, e aí ela botou uma gradezinha. Porque assim, a língua, ela é músculo, tá? Então, se ela fica entre os dentes, ela tem a capacidade de empurrar o dente para cima e o outro para baixo. E aí você vai formando uma mordida aberta. E aí atrapalha a dicção, algumas sílabas que são lingodentais, você não vai conseguir falar direito, porque o dente não fecha na frente, então vai vibrar, a gente chama sibilar, e vai vibrar diferente. Então tem que colocar a grade. Muitas vezes, se essa grade for colocada cedo, o próprio organismo já vai fechando essa mordida. Outras vezes não, a gente precisa... O que é cirurgia ortognática?
A cirurgia ortognática, ela mexe com ossos, maxila e mandíbula, né? Depois de uma avaliação de perfil do paciente, a gente vê se o paciente tem um tamanho bom de maxila, um tamanho bom de mandíbula, que ortodonticamente os dentes não se encaixam naquele tamanho, e aí a gente parte para a avaliação de cirurgia ortognática. Tem algumas indicações de cirurgia ortognática. Quando é que um adulto precisa botar um aparelho, colocar um aparelho? Olha, os pacientes adultos, eles vão muito por causa adultos de estética. A partir dos 18 ou tem outra maturidade? Tem uma outra idade que identifica a maturidade do adulto para a ortodontia? Não, assim, adulto ortodonticamente é ter dente permanente. Então, a gente chama de dentadura permanente jovem e dentadura permanente já mais madura, né? Que tem mais características de dentes que já trabalharam mais, né? Então, tem desgaste, pode ter fratura, pode ter ausência dentária, perdeu algum dente. O que o adulto mais busca é a parte estética, tá? Então, assim, ele precisa arrumar os dentes porque ele teve uma vida inteira que ele não tinha condições econômicas, não gostava do seu sorriso e procura por estética. Mas também tem pacientes que têm bruxismo severo, desgaste dentário e que depois precisam organizar esses dentes, que sofreram forças, que sofreram rotações e precisam organizar esses dentes. E tem adultos que precisam fazer cirurgia ortognática, porque passaram anos e anos e anos tratando ortodonticamente, não conseguem terminar o tratamento, e isso é uma característica bem peculiar. Normal, peculiar, sabe? Assim, tem paciente que fala assim, eu tô há 10 anos com esse aparelho e nunca chega na posição. Sim. Geralmente, esses 10 anos não é porque não chega na posição, é porque os ossos, a maxila e a mandíbula não estão se relacionando bem entre si. Na grande maioria das vezes que eu recebo no consultório, são pacientes que são cirúrgicos e o planejamento e o diagnóstico não foram feitos adequadamente. Então, eles precisam de cirurgia para fazer esses dois arcos se coordenarem entre si. Primeiro opera, depois que coloca o aparelho? Seria esse? Não, depende. Depende. Tem modalidades, né? Quando você tem um osso que não é adequado, os dentes estão dispostos nesse osso de uma maneira compensatória. Então, vamos imaginar que os dentes de baixo estão inclinados para frente e os dentes de cima estão, no máximo possível, tentando buscar o dente de baixo, inclinados para fora. Se o problema é ósseo, eu tenho que posicionar esse dente que está inclinado na posição correta. Coloca outra imagem aqui, por favor, Alessandra. Tá? Tenho que inclinar na posição correta e depois o cirurgião vai trazer esse dente aqui, entendeu? Porque se eu permanecer com ele assim, eu não vou ter um overjet adequado, uma posição correta. Isso é uma paciente de cirurgia ortognática. Então, ela usava aparelho, né? E a gente observa que ela tem um plano oclusal inclinado, não está reto, né? Tem linha do sorriso, que a gente também avalia, e ela tem pouquíssimo queixo, né? Muito pouco, não, pouquíssimo queixo, né? Tem pouco queixo. E assim, a gente vê a linha queixo-pescoço, muito próxima. Sim. O que acontece com um paciente desse? Deve ter uma respiração também alterada, né? Porque esse queixinho lá para trás fecha a coluna respiratória também. E aí ela foi feito o avanço da maxila e o avanço da mandíbula e a impactação da maxila. Aí o rosto dela ficou mais harmônico. A gente vê naquela primeira foto que ela tem gengiva, um sorriso gengival, acho que é isso, né? E aqui já não aparece. Foi em decorrência dessa cirurgia? Da cirurgia, porque a cirurgia pega essa porção, a maxila, e a gente chama impactação. É porque é tão normal a gente falar que a gente acha que todo mundo entende. É como se diminuísse a altura desse osso e fixasse novamente. Então tira, vamos dizer, uma fatia desse osso e fixa. E aí faz isso simetricamente, né? Provavelmente esse lado aqui deve ter saído um pouco mais. Por isso que tem um planejamento digital. O cirurgião já vai para a cirurgia com todas as medidas corretas, um guia cirúrgico, é tudo planejado. E quando vem o planejamento digital, a gente fala de maior precisão do que o cálculo feito pelo ser humano, né? Sim. Porque hoje, Mari, tem dentro do teu consultório um aparelho para poder fazer toda essa análise. Não é só a gente antigamente lá há 20 anos, que foi quando eu fui a primeira vez lá no consultório da Mari, a gente não sei se ainda fazem assim, vou perguntar, faz a panorâmica e faz um molde.
Ainda existe isso? Não. Nossa. Existe, porque algumas clínicas não dispõem ainda de scanner. Certo. O que o scanner trouxe pra gente foi a comodidade, porque é muito incômodo ficar com aquela massa dentro da boca. Tem pessoas que têm ânsia de vômito, né? Crianças não aguentam nunca tive fazer. Isso, mas não é legal. E aí o scanner, ele traz muito mais precisão anatômica, tudo. E aí não tem mais que fazer aquele molde, porque aí a gente joga na impressora, aí o modelo sai na impressora. E isso é o fluxo digital que a gente chama, né? Assim, o paciente chega, aí já a primeira coisa que a gente faz é um escaneamento. O scanner que eu tenho no consultório é um scanner que chama Iterum, é um scanner da Invisalign, que tem alguns outros na internet, recursos. por favor, Alessandro. Né? Esse scanner da Invisalign, ele tem um mapa chama oclusograma. É um mapa térmico que você vê quais são os dentes que estão tocando com muita força e quais são os dentes que não estão tocando. E ele tem uma tecnologia que chama a tecnologia NIRI. O que ela faz? Ela evita que você seja exposto à radiação, porque ela faz uma leitura radiológica, né? Você consegue ver aonde tem cáries interproximais. Cáries interproximais são aquelas cáries que dão entre os dentes. Já tive delas. Aonde o fio dental tem que passar. Certo. Tá? Então, ali é um local de maior probabilidade que tenha cárie e de difícil visualização, porque geralmente essa cárie, ela vai crescendo por baixo e um belo dia você come uma coisa mais dura e o teto desaba. Meu Deus. E aí essa tecnologia te faz identificar essas pequenas lesões cariosas. Tem que fazer a restauração? Com antecedência. Não, às vezes não tem que fazer a restauração, às vezes só prevenção e acompanhamento, fazendo esse exame. Essa higienização. Higienização e fazendo o exame para ver se a cárie está estável, se não cresceu, se não aumentou, né? Aí a gente faz a controle de prevenção. É muito legal essa tecnologia. Existe frio, por favor. Existe. Eu falei que eu ia dizer isso hoje. Porque às vezes o Alessandro está fazendo pesquisa e aí eu estou acenando para ele e não está vendo. E o ar-condicionado daqui em cima da gente. Eu estou com frio. E a Mari também está, porque ela está segurando o braço. Mari, assim, tem cárie que não cresce? Não é que não cresça. É que não aumenta o tamanho? Não aumenta. Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar disso, mas existe estudo de cariologia e a gente vê que o uso do flúor, comedidamente, obviamente, e a higiene não deixa essa cárie aumentar. Né? O tecido dentário tem essa capacidade de se cicatrizar, vamos dizer assim, porque não fica um esmalte igual era na primeira. Mas é uma cicatrização, mas é uma proteção. Eu não sou muito habilitada para falar isso, até porque nem atualizada eu estou nisso, mas a gente sabe que o uso do flúor, o uso do flúor faz isso. Eu não sei se o Alessandro conseguiu. Iterum é um izinho T-H-E-R-O-N, é isso? É o I-T-E-R-O. Sem H. Iterum, e que é um scanner do Invisalign. Mas eu acho que descendo aqui a gente vai ter a foto do Iterum. Procura aí, por favor, então, Alessandro. Vai buscando ali para a gente poder identificar. O Invisalign existe há quanto tempo? Márcia, eu fiz o curso do Invisalign há uns 5 anos, mas a Invisalign eu acho que está no Brasil desde 1987, se eu não me engano, não tenho certeza da data. É porque quando começou, ninguém acreditava que o Invisalign fosse capaz de fazer movimento dentário, né? E aí umas pessoas iluminadas acreditaram e já começaram a tratar com o Invisalign. Esse é o Iterum. Aquele ali. Tá. Ali, a Iterum. E aí a gente tem esse equipamento, né? São vários tipos de equipamento. E o que é legal é que a gente tem vários apoios, né? Ajudas que você consegue fotografar o paciente consegue ser acompanhado. E ver o resultado dos dentinhos. Tenta achar a imagem. Isso aqui é do teu documento? Não, esse é do site da Invisalign mesmo. Busca aqui esses dentinhos, vê se tu acha a imagem deles coloridos. Porque daí aparece o dentinho que está colorido, porque é a força do impacto, se está encostando de um lado, se está encostando do outro. Vê se tu encontra, por favor, Alessandro. Mari, tu está contando uma história, eu me lembro da invenção da rodinha na mala. Quando colocaram rodinhas na mala, eu não me lembro quem foi o inventor, mas as malas, elas precisavam ser carregadas. Quando colocaram rodinha nas malas, ninguém comprava a mala com rodinha.
Ninguém queria acreditar. Aí o que o cara que inventou fez? Deu malas com rodinha para os comissários e para os pilotos de avião. Quando as pessoas começaram a ver a tripulação circulando no aeroporto com aquelas malas inovadoras de rodinha, aí que elas começaram a dar importância para a solução que se trouxe para uma coisa que já existia, né? E os iluminados começaram a usar o Invisalign. Os iluminados começaram a tratar casos com Invisalign. Obviamente, na época, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, foi se vendo os problemas e se adequando na solução, né? E hoje em dia, a Invisalign realmente é líder de mercado, é uma marca confiável. O tratamento, ele é personalizado, porque assim, eu costumo falar assim, o aparelho é o aparelho, mas quem faz o aparelho funcionar é o profissional. Né? Então, assim, quem dirige o tratamento é o profissional. Então, a base de tudo, esse é o iTero. Isso aqui é a tecnologia NIRI, ó. Esse branquinho ali, tá vendo? Sim, ali é uma cárie. É, uma cárie, mas você não vê essa cárie aqui. Não. Você só vê ali, através da tecnologia. Ou mandando o paciente fazer um raio-x numa clínica radiológica, né? Fazendo raio-x. Nossa, que espetáculo. E tu tem esse aparelho lá no teu consultório? Eu tenho esse aparelho, tenho. Porque ele não... Aqui... Acho que a gente não achou. Tu tá no site do Invisalign, né, Alessandra? É que ele tá procurando o dente colorido. Porque eu dou cada missão para esse pessoal da equipe, gente. Mas ver a cárie a gente não vai ver no dente colorido. Aqui realmente é a tecnologia que tá mostrando. Sim, a cárie. Aqui você não consegue visualizar. E aí você usa essa lupa e aumenta e consegue ver. Mas aqui, ok. Isso aqui é o aparelho que é o NIRI. Imagens NIRI exibindo lesão de cárie proximal. Tem imagens aqui do iTero, né? Do iTero, que aí já vai trazer onde que vai se aplicar o Invisalign. Porque quando você coloca o Invisalign, ele vai reagindo aos brackets, digamos assim, que são as resinas. No Invisalign, a gente tem um conjunto de material que nos auxilia. Então, a gente tem o Smart Track, que é a placa, né? Mesmo que faz, ela é uma placa tripla. Ela é feita de poliéster, e acho que é poliéster, e no meio é um acetato. Então, ela traz forças dentro dela. A gente tem movimentos que estão inseridos em cada alinhador e auxiliares de movimento que são os attachments, que a gente cola nos dentes e que vai gerar força direcionando. Então, tem vários attachments. Tem attachment para rotação, attachment para extrusão, para intrusão. Tem vários tipos de attachment. Então, por isso que eu te falo, o material existe, mas quem escolhe, quem coloca isso no tratamento é o profissional. Então, quem dirige o tratamento é o profissional. Pode dar errado com o Invisalign. Eu já vi muita gente falando assim, José, Invisalign não aconteceu nada. Será que foi o material ou foi o planejamento? Né? Tudo vai depender do planejamento. Quem dirige o tratamento é o ortodontista, né? Eu me lembro que quando eu fiz o aparelho fixo com a Mari, eu fiz um de porcelana, né? Que eu trabalhava já com TV na época e não podia aparecer muito. Ela ficava lá, vou tracionar para baixo, vou tracionar para cima, vamos usar uma borrachinha, vamos não sei o quê. Nossa, é uma engenharia. É uma engenharia. E aí a gente tem o Invisalign para os adultos, né? E a gente pode usar Invisalign em casos cirúrgicos também. A gente prepara o paciente ortodonticamente e depois o paciente vai para a cirurgia e depois volta e a gente refina o tratamento. E tem o Invisalign First, que é o Invisalign para crianças, né? Assim, muitos pais... Para crianças, na época que elas estão com o dentinho de leite ou a dentição mista. Dentição mista, um pouco de dente de leite, um pouco de dente permanente, alguns, né? Porque, assim, a gente consegue espaço, consegue tirar a criança da mordida cruzada, posicionar melhor os dentes para ter espaço para o canino. Sim. Então, assim, e é muito bom. E tem gente que fala assim, mas criança vai usar porque o Invisalign você tira para se alimentar. E aí as pessoas acham que as crianças... Nossa, elas adoram. Elas adoram. Elas mantêm elas curtem e tem adesivo que a gente faz isso ficar lúdico. A gente cola adesivinho no aparelho e é muito legal. Elas passam horas. Vê se tu acha aí, dá um jeito aí, tá, Alessandro, pra achar isso aí? Se vira aí, tá bom? Invisalign para criança, né?
Mas no site da Invisalign tem esses adesivos? Tem. Lá no site da Invisalign deve ter. Vai. Ajuda aí, Lu. Se quiser entrar no meu perfil da Invisalign, eu entro e aí a gente vai conseguir ver várias coisas. Cadê? A gente só não vai poder lá? mostrar o paciente. Não pode mostrar o paciente, mas dá uma olhada aí. Vê o que Aliás, tu encontra primeiro. Eu posso mostrar do meu filho, que aí não tem problema no planejamento, que meu filho vai me pôr na justiça, eu espero. Não, pelo amor de Deus. Qual deles? Qual é o médico? O médico, Se fosse, porque tu tem um advogado também, Tenho né? 2 advogados. Porque seguiu os passos do pai, né? Em casa só um foi Então o médico não vai contratar os irmãos para te processar, com certeza, né? Não vai. Vê o que tu encontra primeiro aí. Por que é necessária a manutenção? Botou o aparelho, ou foi Invisalign, ou foi o aparelho fixo? Por que tem que fazer a manutenção? O que é essa manutenção? A manutenção, Márcia, é a progressão do que você planejou, a progressão da técnica. Então, assim, você colar bracket, qualquer um cola. Mas ninguém sabe, assim, quem não é especialista, né? Claro. O eixo dentário, o meio do dente, aonde essa força vai ser dispersada. Então, assim, você cola os aparelhos e você vai progredindo nos fios. Então, esse fio começa com uma espessura bem pequena, fininha, e depois vai partindo para ficar mais robusto, né? Mais grossos, até fio retangular, dependendo do movimento que a gente queira fazer. Isso é a progressão da técnica. Então, o dentista consegue ver, esse dente não veio o suficiente, né? Como estava falando ainda há pouco do teu tratamento. Sim. Vamos fazer uma dobra para ajudar, ou vamos reposicionar o bracket para ajudar. Então, isso é o tratamento, é a gente ir caminhando. Esses são os stickers. Ah, que legal! Olha isso. Cola pelo lado de fora ou pelo lado de dentro? Pelo lado de fora. Olha só que legal isso. Eles adoram mesmo. Adoram, curtem. Tem abelhinha, tem peixinho, tem patinha. A última paciente que eu atendi, ela falou que o pai tinha que colocar o aparelho para colocar o adesivo de tubarão. Que ele era um pai, o senhor tem que pôr adesivo de tubarão. Tubarão, meu Deus do céu. Olha, de coraçãozinho, de tudo. É lindo. É então, igual os elásticozinhos que eram coloridos, né? Sim, e começava a arrumar ali os elásticozinhos. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu ainda quero que tu tente encontrar, Alessandro, lá no site do Invisalign, na hora que coloca o Aitero, para poder mostrar. Um dente está impactado no outro, tem uma outra cor. Um dente tem que ajustar para frente ou para trás, tem uma outra cor. Vê se tu consegue encontrar. Se não conseguir, não tem problema não. Qual é a influência da respiração no crescimento e desenvolvimento facial? Hoje em dia, quando a gente faz o exame da criança, hoje em dia não, tem um tempo já, né? Nós somos os profissionais que vê a respiração da criança ali na hora e algumas características faciais, né? Então, a criança, quando ela tem muita olheira, é uma criança que respira pela boca. Ela está dormindo à noite, uma olheira acentuada, respira pela boca. Lábio hipotônico, né? Aquele lábio relaxado. Então, a gente começa a avaliar esse tipo de respiração. Por quê? Porque a gente precisa que o ciclo do sono se dê certo, chama ciclo circadiano. Sim. A gente precisa que esse sono aconteça para que a criança tenha liberação de hormônio de crescimento, né? A gente precisa que o cérebro seja bem oxigenado para que essa criança se concentre e tenha capacidade de assimilação. Eu fui para um congresso onde o professor falou que a Sociedade Americana de Odontopediatria e de Ortodontia, ela chega a ser até cruel na posição dela, porque ela diz que crianças que não respiram bem são fadadas ao insucesso. Eu acho isso gravíssimo. Eu penso, se a gente pode resolver, se a gente pode ali numa consulta, ver se a criança respira bem, então a gente tem que fazer. Então a gente avalia a respiração, a gente avalia os cornetos nasais, para ver se a criança está respirando bem. Você pode avaliar isso na radiografia ou colocando um espelhinho na frente e vendo se o espelho embaça, né? Então, quem avalia isso é o ortodontista? Geralmente, o primeiro contato é o dentista, não o ortodontista só. Mas o dentista tem que ter essa visão de avaliar isso, né? Eu estou batendo aqui na mesa toda hora. Não tem problema, não. E a gente precisa ver isso porque a gente precisa ajudar essa criança. Tem estudos que mostram que a criança é classificada como uma criança com TDA ou TDAH, porque não se concentra, é muito irritada, e se você for ver, o ciclo do sono não se completa.
São crianças que se mexem a noite inteira, ela tem microdespertares, e isso vai ser cobrado durante o dia. No adulto, esses microdespertares é cobrado com sonolência e na criança com irritabilidade. Então, a gente precisa ver, olha, a criança dormindo com a boca aberta, a respiração bucal. E ali a respiração nasal. Então, isso desenvolve diferente a face e também a concentração da criança. Sabe, Mário, tu falou agora sobre a olheira. Claro que a olheira, ela surge... Não, e tem olheiras que são genéticas. A gente tem que juntar todos os dados, né? Não, mas eu lembro que eu encontrei uma vez com a filha de uma amiga lá na Suzano, e na época que eu trabalhei na Suzano, né, já tem um tempinho, e ela levou a filha para o trabalho, e eu falei, o que ela tem? Ah, ela tem crise de asma. E eu olhei o rostinho dela, achei que ela estava pálida. As olheiras dela estavam fundas e roxinhas. E realmente, quem tem asma tem olheiras arroxeadas. É muito interessante. E assim, a gente precisa, quando a gente faz consulta, a gente explica para os pais como é o crescimento facial. Então, você imagina uma criança que respira pela boca e uma criança que respira pelo nariz. No nariz, a gente tem pelinhos que vão filtrar o ar, né? O ar passa, o ar sofre um suave aquecimento quando a gente respira pelo nariz, e a nossa maxila, o teto da nossa maxila é o chão do nosso nariz, né? Certo. Então tá bem aqui. Então o ar entra aqui, o ar faz pressão e essa maxila cresce transversalmente. Agora vamos imaginar o contrário, entrando pela boca. Sobe e vai tampando mais ainda. E vai mudando a anatomia, dificultando a respiração. Então, a gente avalia isso, avalia a respiração, o crescimento. Aí, tem pais que falam assim, meu filho tem adenoide todo mundo tem, tá? A adenoide irritada, hiperplaseada é diferente. Por que a adenoide hiperplasia? É um sintoma de alergia. Respira pela boca, dá direto na adenoide sem filtrar. Respira pelo nariz, tem uma fotografia da adenoide, eu acho. É para baixo? É para baixo. Eu acho que é para baixo. Sobe aqui essa imagem. Porque as pessoas falam assim, tá com adenoide, tá com adenoide. Não é tá com adenoide, adenoide todo mundo tem, mas isso são os cornetos, tá? Os cornetos, eles ficam aqui, nessa cavidade. A gente avalia quando ele tá hiperplasiado, a gente vê que a criança não tá respirando direito. Então, a gente avalia essa passagem aqui, ó. Certo. Sou eu que trato isso? Não sou eu que trato isso, mas eu tenho que olhar para encaminhar. Fiz, olha, vá num otorrino. Eu preciso que o seu filho vá num otorrino. Ali ficam as adenoides. Aqui, tá vendo? Então, se você respira pelo nariz, o ar entra e é filtrado e aquecido, e o contato com adenoides não causa tanta irritação. Mas quando respira pela boca, já vai direto na adenoide. E aí irrita. Resseca, irrita. Hiperplasia, diminui o espaço respiratório. Ainda tem as amígdalas aqui. Então, olha esse paciente, a amígdala completamente fechando, quase já tocando na úvula, né? Então, existe uma escala que a gente vê como é que as amígdalas do paciente estão se comportando. Agora, imagina, como é que uma criança com essa amígdala, com essa amígdala desse tamanho, vai recolher a língua? Porque a língua, ela é recolhida. Então, essa língua vai ser jogada contra os dentes e isso vai fazer um posicionamento dentário diferente e alterar a respiração da criança. É por isso que, às vezes, os médicos dizem, vamos tirar as amígdalas. Sim. Porque melhora consideravelmente a posição da língua, a respiração. Nossa, que coisa, viu? Eu não sabia de nada disso. Existe cirurgia para diminuir a úvula? A úvula é o sininho, tá, minha gente? É o sininho. Eu não sei se tem alguma patologia que essa úvula venha muito aumentada e que ela também pode atrapalhar. Ela pode atrapalhar. Eu não sei te dizer, Márcia, eu acho que só um otorrino para avaliar. Eu sei que eu já vi pacientes, por exemplo, quando eu peço para abrir a boca, que eu vejo a úvula, ela não fica colada, mas ela fica mais voltada para um lado. E aí eu encaminho para a fono. A fono faz alguns exercícios que essa úvula começa a se comportar melhor. Agora, se ela vem aumentada e tem que fazer cirurgia, eu não sei realmente. Aí deve ser, cara, porque tu não vai respirar direito. Olha, essa é uma radiografia panorâmica que a gente olha assim e a gente pensa que tá tudo bem, né? Não tem nada bem. Mas aí a gente tem que avaliar os dentes que vão substituir os dentinhos permanentes, tá? Aqui vão sair os dentes descidos. Esse dente está bem girado, tanto que eu estou vendo o desenho dele mais para a lateral. A gente avalia a posição de canino, que tem que estar do lado do nariz. Olha só a passagem de ar diferente.
como tá bem fininho ali, ó, sinal que aqueles cornetos que nós vimos aqueles cornetos que nós vimos naquela, então eles estão aumentados. Ou seja, precisa fazer aí ali uma intervenção. É tipo um zoom que a gente vê a posição, mas assim, eu mostro para os pais, mas a gente vai acompanhar. Porque o paciente está em crescimento, a face está crescendo. Pode ser que nesse momento eu não veja muito espaço, mas a face vai crescer e eu vou começar a ter espaço. Então, eu não tenho que intervir imediatamente. Mas acompanha. É importante que o profissional veja. É bem normal a gente ouvir assim, que acompanhar é tratar. Acompanhar não é aquela olhadinha. Acompanhar é fazer isso aí. Olhar dente por dente. Fazer um estudo realmente, né? Pedir o exame. Passa para outra imagem, que eu acho que tem umas imagens ali que o dente é... Aqui. Nossa, o que está acontecendo? 6 aninhos. Esse é um paciente de 6 anos. Ele tinha um mesiodens, lembra que eu mostrei naquela inicial, que foi removido ali no meio. E o mesiodens não deixava, era um obstáculo, né? Para a posição do dente central. O dente central do lado de lá está bem viradinho, do lado de cá está totalmente girado, o que vai nascer. Então, essas radiografias servem para isso, para a gente ver o que está acontecendo. E aí, vai ter que arrancar os dentes, não? Não, ele tirou o mesiodens e agora a gente está acompanhando a irrupção desse incisivo central. Ele vai nascer, provavelmente ele vai irromper um pouco girado e quando estiver fora, a gente organiza. Organiza, ok. Mas está tudo bem com ele, graças a Deus. Com ele. Vai para o outro. Vai para o outro aí, Alessandra. Tá, aqui existe uma patologia que chama anquilose. O dente fica preso e não irrompe. Ele fica preso. E dali ele não sai. É uma mudança de ambiente que acontece entre as raízes, que a gente chama de furca, e esse dente não nasce. Então, aquele dente que está grifado ali, ele seria correspondente a esse aqui, que está totalmente irrompido. E de lá ele não irrompe, ele não sai. Algumas anquiloses a gente só resolve extraindo. Aí tem que botar uma prótese no lugar? Aí depois faz um planejamento e faz um implante. Um implante, né? Outra coisa que a gente também avalia... Não, pode passar. A gente avalia a posição, a interpretação dos caninos. Porque os caninos, quando eles não vêm na posição que eles têm que vir, eles podem causar reabsorção, e aquilo, né, que a gente estava falando. Pode causar reabsorção nos dentes vizinhos. Então, você vai ter um problema em vários dentes por reabsorção e tem que fazer a avaliação. Então, isso tudo é para a gente ver a importância de uma radiografia panorâmica. Que às vezes a gente pede, o pai sai de lá com papel e não faz. Ah, não, isso é besteira. Isso é besteira, não vou fazer. E aí o paciente passa, quando volta, tem um monte de intercorrência para resolver pra gente e resolver, um monte de piora. Que poderia ter sido visto e programada a solução. E não deixar piorar causar tanto, danos, né? a outros dentes. É engraçado que eu digo isso aqui para os meninos, né? Gente, viu algum problema aqui? Tá com a cortina que não tá levantando direito, de repente uma lâmpada que não tá acendendo, me avisa. Eu falo isso muito para o Alessandro também, né? Porque o Alessandro aqui é o nosso fiscalizador. Que eu falo assim, Alessandro, tu sempre faz a autenticação de 2 fatores. Eu saio, vejo se está tudo desligado, mas tem que sair. Todo mundo faz a autenticação de 2 fatores aqui. E aí eu digo, tem que avisar antes de do problema piorar. Porque se eu demoro muito para resolver, quando chegar o técnico, talvez eu tenha que substituir todo o equipamento em vez de só substituir uma peça. Então é a mesma coisa que acontece no dente. Eu estou fazendo aqui uma analogia. Não, mas exata. Assim, tu tá falando, eu estou me lembrando aqui que dentre todas as coisas que eu faço na minha vida, eu sou síndica. Meu Deus, Mari, por que tu se meteu nisso, gente? Gente, me botaram lá e lá estou há muito tempo porque ninguém quer esse papel. Enfim, e lá no prédio que eu sou síndica, né? Lá do consultório. Pode ligar, a gente tem um programa dos colaboradores. Os colaboradores apontam todos os problemas que eles veem no prédio. E com esses apontamentos, a gente beneficia aqueles que estão atentos em manter o prédio mais organizado possível. Só que como eu sou síndica, toda hora eu olho e eu vejo alguma coisa. Aí eu ligo para a administração e digo, olha, sou eu que vou ganhar o prêmio esse mês, hein? Porque eu estou vendo um monte de problema que ninguém está apontando. Eu sou a colaboradora master, né? Eu sou a colaboradora que vê um monte de problema. Não, mas é porque a gente sempre conversa que o dentista é impressionante. Você está sendo julgado o tempo todo.
Tu tá conversando, eu olho pra ela, Mari, tu tá olhando meu dente, não tá, Mari? Tu tá vendo meu dente. É inevitável, né? Assim, eu já passei um pouco isso, sabe? Mas logo que eu comecei a fazer especialização em orto, principalmente, gente, eu ia para os lugares ficar fazendo análise facial. Aquele paciente tem a face mais alongada, aquele tem a face mais curta, aquele é braque, aquele é meso, aquele é... Sabe, a gente começa... Mas tem que parar, não pode ficar assim. Fica fazendo leitura, né? Assim, quando eu posso... Eu tenho filhas de amigas minhas que eu vejo no Instagram, né? A foto delas com a filha, aí eu mando mensagem individual, né? No privado. Uhum. Vamos olhar o dente da sua filha, eu tô vendo umas coisas no sorriso. Eu tenho uma amiga que eu tratei o dente da filha dela assim. Aí ela foi lá comigo, eu tratei. Aí hoje em dia a menina já é uma moça. Ela fala assim: mãe, a senhora dizia que eu era tão bonita. Olha o meu dente todo torto, a senhora me enganava. Mas é bonita, mas ficou mais bonita ainda. Mais bonita. As correções ortodônticas são para a vida toda? Márcia, não. Não são. Por isso que precisa fazer visita de rotina. No adulto fica mais estável, né? A não ser que tenha algum problema periodontal, que tenha abalo da estrutura mesmo que sustenta o dente, que é o periodonto, não são para a vida toda. A gente precisa organizar. Existe uma adaptação a esse movimento da função, do músculo, da fala, da deglutição, da mastigação, mas geralmente os dentes não voltam completamente a serem como estavam antes. Uhum. Mas aquele momento maravilhoso de quando você tira o aparelho, que os dentes estão todos na posição, alinhados, aquele momento é único. Depois vai começar a sofrer forças e vão ter pequenas adaptações. Mas os aparelhos do pós-tratamento, eles não seguram essas forças ou não? Geralmente os aparelhos do pós-tratamento, eles não são no dia inteiro. Eles são mais para dormir. Noturnos, né? Então, alguns movimentos vão acontecer. Então, você tem que evitar que ele volte todo. Mas não vai evitar que ele dê uma mexidinha. Suave movimentação, e que se essa movimentação não te alterar nem em função e nem em estética, porque tem aquelas pessoas que têm uma cobrança estética extrema. Aí aquelas pessoas não podem ter nem 1 milímetro de movimento. Aí a gente tem que conter mais, né? A gente contém bastante os dentes inferiores por causa daquela questão do envelhecimento e de saber que os dentes inferiores se movimentam com a idade mesmo. Mas o restante é mais estável. A má oclusão no adulto, ela é mais estável do que a má oclusão na criança. Então, o consertinho, né? A reabilitação, ela fica mais tempo. A contenção hoje, ela é uma contenção fixa ou móvel? Depende. A inferior, dependendo do padrão facial, ela é fixa. É o que a gente chama de 3x3. Pega 3 dentes para a direita e 3 dentes para a esquerda. Uhum. Por isso que ela recebe esse nome, 3x3. Às vezes a gente tem que ir um pouquinho mais, faz 4x4. Uhum. Existem casos que a gente usa um outro tipo de contenção, dependendo do perfil do paciente. A superior, ela é mais móvel, quase sempre é móvel, a não ser aqueles pacientes que têm uma tendência a ter diastema. Diastema é espaço entre dentes. Certo. Então, existem pacientes que têm diastema interdental anterior, entre os incisivos, e não querem esse espaço. Tem pessoas que querem esse espaço, tem pessoas que não querem. E ele tem uma probabilidade de abrir esse espaço novamente muito grande. Então, a gente põe uma contenção por trás para que esse diastema não se abra. Então, eu posso usar uma contenção fixa no superior? Posso, dependendo do caso, posso. E aí, essa contenção, ela minimiza ainda mais essa movimentação. Minimiza não, ela para, né? Ela para a movimentação, para a movimentação. É muito comum você coloca o 3x3 no paciente, aí ele chega e fala assim, quando é que eu vou tirar isso, doutora? 3x3 a gente não tira. É para a vida toda. Tá? E não tem um aparelhozinho da noite para colocar? Não, porque não vai ser eficiente. Não, pode colocar por cima um aparelho que recubra o 3x3, mas o 3x3 tem que estar lá. 3x3 é a contenção fixa. A contenção fixa, inferior. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Eu gostaria de falar da cirurgia da face masculina e feminina. Sim!
Que é muito interessante. Por favor, sim, precisamos colocar isso. E a cirurgia para apneia do sono também. Sim, a gente estava conversando lá que quando as mulheres são mulheres trans ou homens trans, tem que se fazer uma adaptação facial para que se diminua o incômodo que elas têm por ter uma face masculina ou uma face feminina, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu imaginava que quando o homem é um homem trans ou uma mulher trans, ela não precisava fazer muitas alterações, mas existem rostos que tem que fazer. Essas fotos são tiradas de um livro, e assim, um homem trans que se transformou numa mulher, a face do homem é muito angulada. É uma face mais quadrada, né? Sim. E para você ter uma face mais feminina, você tem que arredondar. Certo. Né? Então, assim, e foi isso que foi feito. E isso muito também é feito isso. com a cirurgia ortognática. Aí você vê que teve, eu não sei. Não, aqui foi um trabalho de cirurgião plástico, né? Sim. Mas de ortodontia e de cirurgia ortognática para trazer o queixinho, trazer a maxila. Isso são cirurgias. Afinou o nariz. A gente vê que tem um pouquinho mais desse desenho zigomático, esse desenhozinho aqui em cima para dar mais bochechinha. O queixinho na lateral ficou um pouquinho mais fino, a gente percebe. No lábio não teve alteração, mas ficou realmente uma mulher linda. Né? A sobrancelha diminuiu ali, eu não sei se houve algum levantamento aqui da testa, mas existe então esse trabalho que também pode ser feito. Existe esse trabalho. Para feminilizar a face de uma mulher trans. De uma mulher trans. Muito legal. A gente tem outra imagem, tem uma outra imagem do queixo, acho que não sei se foi o dela ou se foi um outro espanhol que ela estava comentando. Esse aqui. Nossa. Quem fez a cirurgia dessa mulher foi o meu sócio, o Paulo. E assim, ela já havia feito a cirurgia, né? Ela sentia muitas dores. Porque tinham feito a exposição do nervo. Aqui é antes, né? Então aqui a gente vê que não tem osso e que o nervo, esse tracinho vermelho, está exposto, completamente exposto. Aí o Paulo fez um trabalho de confeccionar toda a prótese no material adequado, compatível, né? E ela fez a cirurgia e preencheu dando contorno, que ela estava sem contorno, aí deu contorno. Porque pegou um rosto masculino, quebrou o osso, tirou o osso para arredondar e expôs nervo e ela sentia muita dor. Essa mulher ficou com a maxila, com a mandíbula extremamente sensibilizada, porque nervo exposto acontece isso. E provavelmente ela deve ter diminuído muito a qualidade de vida dela. E aí o Paulo fez o quê? Devolveu a qualidade de vida e ajustou esteticamente, a angulosidade do rosto dela, e né? Simetria, né? Ajustou e ficou bem legal. Foi uma paciente que veio da Espanha fazer essa cirurgia. Aqui... esse é muito legal também. Como que pode isso, Mari? Então, aqui não é nenhum problema de nervo, olha o dente está todo organizado. A gente vê que o dente está completamente organizado. Só que quando ela sorri, a gente vê essa simetria. Na radiografia, que está sinalizado lá em cima, a gente vê que tem um desenho diferente no côndilo. Tá? Isso aqui é bem legal da gente falar, porque às vezes a criança cai na escola. Isso caiu. É osso ou é tendão? Isso é osso. Isso é osso. Tá. Tem uma articulação aí, tem um disco, mas é osso. Às vezes a criança cai na escola. Meu filho caiu. Gente, tem que fazer radiografia. Tem que fazer radiografia. Tem que ver se o dente de leite, vamos dizer que tenha sido uma dentição decídua, afetou o dente superior, que vai nascer, o dente interno, o dente permanente, que vai nascer. Tem que ver se não houve uma fratura no ramo da mandíbula, no côndilo. A gente tem que fazer essa análise, porque depois solidifica errado. Eu não sei se foi o caso dela, eu acredito que não, mas a gente tem um desenho, uma anatomia muito diferente do côndilo. E aí dá essa diferença no sorriso, simetria, e facial também, porque a gente vê que um lado do rostinho E assim, dela... a gente vê que muscular também, porque a respiração também, né? O nariz está diferente. As duas bolinhas estão viradinhas um pouquinho mais... Reflete muito. Para um lado. Nossa, como impacta, né? Impacta. Nossa, esse é um paciente que fez uma cirurgia, ele tinha mordida cruzada, e a gente trouxe a maxila para frente, e quando você traz a maxila,
a mandíbula ficou na mesma posição, mas a maxila veio para frente, o lábio superior veio. Quando você traz, você tem até um arrebitamento do nariz, melhora a relação de lábios, a projeção do queixo. Esse paciente foi um paciente que fez, não tem muito tempo, a cirurgia. Nesse caso aqui, não foi que a gente empurrou o queixinho para trás, a gente trouxe de cima para frente. Ah, isso é ele importante mordia saber. assim, cruzado, tá vendo? Uhum. Tá para dentro, Certo. aí foi deslocado para frente. Quando a gente fala em cirurgia de impactação, é essa altura que a gente muda. Ele não fez impactação, mas quando tem o sorriso gengival, Sim. a gente faz uma impactação. Ah, que legal isso. Mas é tudo estudado, assim. Tá vendo? Isso aqui é um planejamento. Então, assim, vai trazer esse mento 3 milímetros para frente, a maxila 5 milímetros para frente. É tudo feito estudo digitalmente. É aqui que eu trago, é que a inteligência artificial, o digital, que é aquela análise computadorizada que é feita, ela traz precisão. Antigamente não, antigamente era tudo no olho, né? No olho não, tinha, claro, tinha né? estudo, mas você não sabia, assim, até ortodonticamente, né? Você prende um dente de um lado e prende para fazer a mesma coisa do outro, talvez um meio giro, um quarto de um giro a mais do outro lado vá resultar num movimento diferente. Na digital, não. Na digital, essa precisão. E, assim, algumas coisas que me perguntam muito, né? Tratar com Invisalign é melhor? Gente, não é que seja melhor. Tá? Tem casos que são indicados para Invisalign, para alinhadores, de modo geral, que não existe só Invisalign de alinhador, tem vários alinhadores no mercado. Mas essa previsibilidade de movimento que a Invisalign nos dá é que é muito melhor de lidar. É muito melhor para fazer o planejamento, né? O que a gente tem aqui, Aqui Mari? a gente tem um paciente que tem obstrução, né? Obstrução respiratória. Então, esse paciente faz apneia à noite. O que é apneia? Apneia é você respira, aí você respira Nossa, e não solta. Isso. Fica preso. Aí quando você solta, é assim, repentina. Isso faz muito mal para o organismo como um todo, inclusive cardíaco. Tá? Nossa, então aqui a gente vê que a língua está fechando o espaço respiratório, bloqueando a passagem do ar, e uma cirurgia ortognática que joga esse queixinho um pouquinho mais para frente, abre o espaço do ar. Então assim, mas doutora, eu não tenho CPAP? Os otorrinos não passam CPAP? Sim, tem casos que o CPAP resolve, tem casos que tem que fazer cirurgia. Tá? Então é isso aqui, essa passagem, olha. Essa passagem de ar muito estreita e que lá eu recupero. Há casos em que é a língua que está pesando. A língua tem vários fatores, gordura, hormônio nas mulheres que estão na menopausa, também dá esse relaxamento muscular que ocasiona ronco. Né? Existem aparelhos que a gente usa também para ronco, mas às vezes o aparelho sozinho não resolve, precisa fazer cirurgia. Não, e o CPAP, ele é um aparelho que traz uma condição de vida enorme para quem tem a apneia do sono, mas ele é extremamente inconveniente, né? Então, se houver uma cirurgia que resolva o problema e que me faça não usar o CPAP, é muito melhor apelar para a cirurgia. Tem que fazer a avaliação para ver qual o planejamento se enquadra em cada caso. Mas a cirurgia, a gente tem recebido bastante paciente de cirurgia por apneia. Ou seja, que não estava sabendo que era indicado, Nós tivemos uma paciente que ela disse assim, eu não sei o que fazer com tanto ar agora. Porque ela respira tão bem que ela não sabia mais. Ela tinha a impressão que ela estava sufocando de tanto ar. Essa é a impressão da asma, meu amor. Quando você tem asma, que eu tive asma há muito tempo, eu tive asma até os 25 anos. Você puxa o ar e o ar não vem. Você puxa, é uma falta de ar constante, assim. É muito, muito ruim. A cirurgia ortognática, a cirurgia para apneia do sono, ela é muito boa. Ela tá roubando o oxigênio dos outros, viu? Mari, obrigada, viu? Eu que agradeço. Nossa, foi... sim. É uma tomografia que a gente vê, uma tomografia volumétrica, né? Que a gente vê aqui, aquele mesmo paciente, vamos dizer... Aqui a gente vê que a passagem está muito estreita e aqui a gente já vê o aumento da passagem.
e ali antes da cirurgia, e aqui com a cirurgia que a gente vê as placas, né? As placas que precisam movimento. mexer ali no queixinho e tudo, em cima e embaixo, a gente vê os parafusinhos e tal aqui. Acho que E muitas pessoas falam assim, ai, minha cirurgia ortognática, eu vou ficar não sei quanto tempo sem comer, eu vou ficar sem... Hoje em dia, a cirurgia ortognática é muito mais suave do que antigamente, tá? A gente faz um exame da polissonografia, né, que vai nos dar todos esses dados, ver o quanto de comprometimento esse paciente tem para indicar a cirurgia. Quem faz isso, a gente pode pedir exame, nós, dentistas e cirurgiões, podemos pedir, mas o otorrino também faz. O otorrino é o que faz essa solicitação e essa avaliação. E, Mari, você está falando aqui sobre a questão do sono. É muito importante a gente trazer aqui o quão importante o sono, uma boa noite de sono é para tudo. É bom para o teu sistema imunológico. Eu descobri isso. Eu já sabia que dormir bem era bom, mas quando eu fiz o tratamento, sempre se dizia, para melhorar o sistema imunológico tem que dormir bem. Para melhorar o sistema imunológico tem que dormir bem. Para melhorar o seu descanso no treino, quando você faz treino de musculação, tem que dormir bem. Para poder melhorar a sua recuperação depois de um dia extenuante de trabalho, tem que dormir bem. Você tem que dormir bem para não ter cortisol. Tem que dormir bem para tudo. Então, todo mundo fala de uma boa noite de sono. Então, se você puder, investigue. Busque. E assim, busca ajuda, né? Se não estiver dormindo bem, e tira aqueles fatores que também a gente sabe que atrapalham, né? Luzinhas pelo quarto, né? Qualquer coisa, já pega o celular, já vai olhar. Acordou um pouquinho à noite, já pega o celular, você desperta, o cérebro desperta. A gente precisa do escuro para liberar hormônios para dormir melhor. E só para falar desse desperta, porque a gente toda vez tenta encerrar, mas não consegue, porque é tanta coisa para a gente conversar que não consegue, né? Mas eu estava ouvindo uma vez uma entrevista de um terapeuta do sono, que ele diz, se você tem insônia, acordou no meio da noite, pegou o celular, acabou ali a sua noite. Porque você começa instintivamente a fazer cálculo, eu só tenho mais 1 hora de sono, mas será que eu vou conseguir pegar no sono para poder dormir essa 1 hora? E quando você vê, chegou a hora de levantar e você não dormiu mais. Então não consulta horário, ainda ficou ansioso. Se você já deixa o seu despertador, não pesquisa, não busca horário. Eu tinha essa mania de fazer isso, depois eu parei completamente. Porque não tem luzinha vermelha da televisão, a luzinha do ar-condicionado tem que desligar tudo, tem que ter bloqueador solar, bloqueador de luz, de luminosidade. Para favorecer, né? Porque assim, você pode ter estímulo para não dormir tão bem, mas você tem que tirar tudo que possa favorecer você não dormir bem. Não é? Tenha o controle do seu ambiente. Tem controle da sua vida, né? E ter controle da sua vida. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Mariana Azevedo, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu estou muito feliz em te ver. Eu também. Muito, muito, muito feliz em te ver. A Mari faz parte da minha vida há muitos anos, como eu disse no início. Ela foi a precursora do meu sorriso. E eu tenho muito para te agradecer. Imagina, eu que agradeço a confiança de sempre. Sempre, sempre, sempre. Neidinha, um grande beijo para você. Neide é sempre Neidinha é Neidinha, né? Neidinha é Neidinha. Se não mandar beijo para Neidinha, a Neidinha vai ficar enciumada. Neidinha, um grande beijo para você. Mari, onde a gente te encontra? O meu consultório é no Crystal Tower, né? No 17º andar. Qual é a sala? 1705 e 1706, porque sou eu e o Dr. Paulo que dividimos o espaço, e agora também nós temos uma nutricionista. Que legal. Que também ajuda muito nessa parte de pós-operatório, sabe? Ela faz uma prescrição do que você deve comer, do que você não deve comer no pós-operatório. Isso dá uma segurança maior, porque a pessoa logo pensa, e o que eu vou comer? Não é? Quando eu fizer a cirurgia, o que eu vou poder comer? Então a Juliana, ela faz todo esse trabalho esse também. Planejamento, esse planejamento. E às vezes a Juliana, o nutricionista, ele tem que fazer o trabalho também no prévio, para poder fazer o preparo imunológico, para você poder ter uma boa recuperação. Nunca esqueçam da importância de um nutricionista, porque ele diz para você quais são os alimentos primordiais para o momento de vida que você está passando. E para a recuperação pós-operatória, né? Ter bastante proteína, várias coisas que ajudam. Então, a Ju faz essa parte. E na parte de cirurgia, o Paulo faz as cirurgias. Cirurgias geralmente são feitas em ambiente hospitalar, mas algumas outras também são feitas lá no consultório. Aí nós temos uma anestesista
que vai para lá da doutora Tatiana, que também monta e dá muita segurança. Minhas pacientes que têm muito medo de hospital e de tirar algum dente ou fazer algum procedimento, a Tatiana arruma tudo e faz tudo lá. Nossa, é um sonho. Para quem é tem bem medo de legal. dentista, eu não. Na Mari, quando a gente fazia o tratamento ortodôntico, eu ia lá sem motivo. Eu tava passando mal, eu adoro tomar esse um cafezinho. cheiro. Eu quero um cafezinho. Não tem nada para tu fazer na minha boca, não, assim, uma restauração, alguma coisa. Nem era da especialização dela, né? Mas eu sempre ia lá para poder fazer, porque eu acho que o profissional, ele dá esse conforto. É um profissional que te traz para perto, te traz para fazer esse conforto. Você sempre fez isso muito bem. Eu acho que o principal é isso, né? Esse contato, essa confiança. Se isso não acontece, nada flui direito. Nada flui. Você deitar na cadeira e falar assim, faça segundo a sua vontade. É mais ou menos por aí. Obrigada, Mari, mais uma vez, viu? Eu agradeço tudo, o carinho, a lembrança, tudo. Estamos aqui para você e por você, viu? Esse foi mais um Deixa Que Eu Pergunto. Você está assistindo a entrevista que eu fiz com a minha amiga Mariane Azevedo, que foi quem ajeitou meus dentinhos. E eu queria muito que, se você tiver qualquer dúvida sobre os assuntos que a gente tratou aqui, comenta aqui embaixo, manda essa entrevista aí para quem você acha que precisa ouvir o que a Mari falou hoje aqui, falar sobre a apneia, sobre correção, sobre esse cuidado com as crianças. É importante que se traga, não vai deixar, vamos consertar só quando já for dente definitivo. Não, você viu aqui exaustivamente a gente falando que tem que antever esse cuidado com as crianças para diminuir os processos que porventura ela possa sofrer lá na frente. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa pergunta. Você já acompanhou mais esse programa, você já sabe. É assunto, Deixa Que Eu Pergunto. Até a próxima. Obrigada, Mari. Agradeço.